você acompanha a programação da TV UESB. Aqui é formação, informação e conhecimento. Neste período de quarentena, é sempre importante esclarecer algumas dúvidas. Então, fique atento. Álcool em gel é mais eficaz que água e sabão para me proteger? Não! O álcool em gel é de uso complementar. Higienize as mãos, rosto e pulso com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Após a lavagem, o álcool gel pode ser também utilizado. E você pode tirar as suas dúvidas sobre a Covid-19. Basta ligar para o Telecoronavírus 155 e uma equipe estará de plantão 24 horas para te atender. Você não está sozinho. TV UESB com você na luta contra o coronavírus, porque a informação é necessária, mas é essencial que ela seja com responsabilidade. Feriados antecipados interferem na rotina de funcionamento das agências bancárias. A Organização Mundial da Saúde se manifesta contrária ao uso da hidroxicloroquina. Acidentes domésticos com crianças aumentam durante a pandemia. Saiba como evitar imprevistos com os pequenos. E ainda os dados da Covid-19 em Vitória da Conquista. O Web Notícias desta terça-feira, 26 de maio, está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao UESB Notícias. Informação, formação e conhecimento a partir de agora. A semana ganhou 3 feriados antecipados. 2 antecipados pelo governo estadual e 1 pelo governo municipal. Foram 3. Algumas agências bancárias tiveram que continuar funcionando, apesar do feriado, mas com orientações dos sindicatos dos bancários. Cristiane Santana, nossa repórter, traz as informações. O feriado prolongado segue até esta quarta-feira. É que o governo do estado publicou um decreto que antecipou para os dias 25 e 26 os feriados de São João e Independência da Bahia, respectivamente. E para esta quarta-feira foi antecipado o feriado de 15 de agosto, dia da padroeira da cidade. Mas muita polêmica foi gerada em torno da antecipação do feriado, sobretudo o funcionamento das agências bancárias. No último sábado, o Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e Região e os demais sindicatos do Estado e a Federação dos Bancários do Estado da Bahia e de Sergipe se reuniram com representantes da Federação Nacional dos Bancos, FENABAN, para discutir o funcionamento das agências bancárias durante os feriados antecipados. Os sindicatos defenderam, então, que caso os bancários sejam convocados para trabalhar, devam receber as horas extras integrais e não seja utilizado o banco de horas. Essa medida ela foi importante vitória para a categoria, porque os bancários são também um dos setores que não pararam de funcionar durante essa pandemia. E, além disso, vários bancários tiveram sido afastados das suas atividades. Então, nós temos na agência hoje um contingente muito pequeno de funcionários trabalhando, com uma quantidade de trabalho acumulada muito grande. E isso vem gerando uma carga de estresse muito grande para os trabalhadores. Então, nesses feriados, o sindicato entende que era importante, sim, manter as agências fechadas para poder também dar esse descanso ao bancário, que vem passando por uma carga de estresse muito grande, uma carga de pressão também, além de ser uma categoria que está aí exposta ao risco de contaminação por ter dado continuidade no atendimento à população durante esse período de pandemia. O presidente do sindicato ressalta ainda que a agência da Caixa continua o atendimento para dar continuidade ao pagamento dos benefícios à população. A única exceção para esse funcionamento vai ser a Caixa Econômica Federal, que vai funcionar em regime de contingência exclusivamente para atender os beneficiários do Bolsa Família e também o pagamento do auxílio emergencial. Polêmica da cloroquina e hidroxicloroquina. Por falta de eficácia comprovada dessas substâncias no tratamento de pacientes com a Covid-19, a Organização Mundial da Saúde decide se manifestar sobre o assunto. Mas o governo federal insiste no uso das medicações que têm sérios efeitos colaterais. Confira na reportagem de Aline Ferraz.
Foram definidas na última semana pelo Ministério da Saúde as novas orientações para a adoção da cloroquina e da hidroxicloroquina em tratamento de pacientes com a Covid-19. A medicação não tem eficácia comprovada contra a doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, contrariando essa orientação, o governo federal insiste no uso da medicação. O Ministério da Saúde ele preconiza o uso da cloroquina de uma forma mais inicial em relação aos sintomas do Covid. Ou seja, o paciente que tem sintomas leves, ele está apto pelo Ministério da Saúde de começar o tratamento associado ao macrolídeo, que no caso é a azitromicina. Qual seria a real situação? Começar um tratamento mais breve, partindo do princípio que o paciente não chegue numa forma mais grave. Mas o que a gente tem pela Organização Mundial de Saúde é que os estudos com a cloroquina eles foram suspensos, uma vez que não existem situações palpáveis para que esses estudos sejam continuados, uma vez que saiu um estudo muito grande agora, colocado numa revista de acesso mundial e com um grande embasamento, referindo que não existiu melhora com o uso precoce, nem tanto tardio com a cloroquina. Pelas novas orientações do Ministério da Saúde, os medicamentos poderão ser usados a partir do primeiro dia de manifestações dos sintomas leves da Covid-19, como coriza, dor de cabeça, febre, dor abdominal, perda de olfato e paladar. O uso dessa medicação em pacientes com sintomas considerados leves era rejeitada pelos ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, diante dos potenciais efeitos colaterais da medicação. Há indicativos de que o uso dos compostos possa causar problemas cardiológicos em grande parte dos pacientes, entre outras doenças. Partindo do princípio que não existe um tratamento eficaz, seguro para o Covid e apenas a cloroquina nessa situação, tanto de casos leves, moderados a graves, nós compreendemos que a cloroquina ela já foi muito bem estudada, ela é usada para 3 grandes doenças como lúpus, artrite reumatoide e a malária, conhecidamente todos os seus efeitos colaterais. Partindo desse princípio, o que a gente precisa é realmente reavaliar o paciente e sempre oferecer a ele a possibilidade de querer ser tratado com essa medicação ou não. Uma medicação que tem sim efeitos colaterais, principalmente cardíacos, e que nesse termo de responsabilidade, depois de ser explicado exaustivamente ao paciente, ele vai definir o tratamento dele ou não, se vai usar a cloroquina ou não. O bioquímico farmacêutico alerta para os efeitos colaterais graves provocados pela hidroxicloroquina e o controle rigoroso para aqueles pacientes que já fazem uso da medicação para o combate de outras doenças. São medicamentos que precisam ser utilizados com acompanhamento médico restrito, né? Para vocês terem uma ideia, os pacientes com doenças autoimunes que retiram seus medicamentos, eles apresentam trimestralmente exames para comprovar que sua função renal está mantida, apresentam semestralmente relatório de oftalmologista para ver se não teve nenhuma lesão ocular, no caso da hidroxicloroquina. Então, são medicamentos que têm efeitos colaterais graves que devem ser utilizados com acompanhamento médico. E no caso do Covid-19, repito mais uma vez, é para uso estritamente hospitalar. A pandemia da Covid-19 nos faz pensar sobre como esse momento será retratado na história. O repórter Luiz Pedro Passos conversou com uma historiadora para fazer uma análise desse momento que marca a história da humanidade. As reações e atuações dos políticos. A gente aqui já passou o número de mortes da China. O Brasil não vai. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Mais uma coisa, não sou coveiro. As descobertas científicas. Uma das pesquisas busca desenvolver uma vacina contra a doença. Os cientistas aqui estão fazendo sequenciamento do coronavírus. Os posicionamentos do campo econômico. O presidente Jair Bolsonaro passou ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, uma visão da classe industrial. Se a economia não voltar a funcionar, vários setores vão entrar em colapso. Embora preservados os sinais de vida da indústria brasileira e do comércio brasileiro, estamos indo para a UTI.
Tudo isso estará presente nos livros de história do futuro. Esse é um momento histórico e nós todos estamos fazendo parte dele, nessa luta contra o inimigo invisível. A história é uma ciência, mas é uma ciência humana. É uma ciência, por ser uma ciência humana, ela estuda os homens, né? No sentido amplo, a humanidade, no tempo, a atuação dos homens através do tempo. A história está pronta, basta o historiador contá-la. Engano. A história é uma construção e o historiador é um pesquisador que tem em suas mãos um emaranhado de fios, que são os acontecimentos, para interpretar, analisar e lançar à luz a memória da humanidade. Como que essa pandemia poderá ser retratada pela história? Uma pergunta que desvenda outras questões. Pensar historicamente uma doença é pensá-la dessa forma. Ela revela as relações políticas, as relações entre os poderes, ela revela também a imagem que uma sociedade tem sobre ela mesma e por isso mesmo, quais são os elementos que a historiografia vai estudar em relação a essas epidemias. Então, como a sociedade ela se organiza e que de maneira essa epidemia revelou a organização social. Então, ela revela as desigualdades sociais, ela revela como a política, né, ou como os partidos políticos, ou como politicamente essa sociedade se organiza e como ela enfrentou politicamente, como é que ela enfrentou essa pandemia. Ela admitiu a existência dessa pandemia, ela evitou a propagação ou a devastação ou a proliferação dessa pandemia, ou ela estabeleceu medidas ao contrário de expansão, né, e de desproteção social. E para você, como os países espalhados pelo mundo estão respondendo a essa pandemia? E o Brasil? Por ser uma pandemia, várias sociedades ao redor de todo o mundo estão vivendo essa epidemia, estão vivendo essa pandemia e estão respondendo de maneiras distintas, de maneiras diferentes. Então, essa crise sanitária e humanitária precisa nos apontar, né? Ela vai nos apontar quais foram as medidas mais eficientes, quais países, quais políticas sanitárias, quais políticas humanitárias, quais políticas de proteção social foram adotadas, né? E que, de fato, permitiram com que essa crise fosse vivida de maneira mais atenuada por alguns países e mais aprofundadas e mais profundas por outros países. Confira agora como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outros municípios da região. Em Vitória da Conquista, céu nublado na maior parte desta terça-feira e pode chover isoladamente leve a qualquer hora. A mínima registrada na cidade é de 16 e a máxima pode chegar aos 27 graus. Confira agora a previsão para outras cidades da região sudoeste da Bahia. Pancadas de chuva em Belo Campo. A temperatura na cidade oscila entre 19 e 30 graus. Céu nublado em Tapetinga. Por lá, os termômetros registram a mínima de 20 graus e a máxima pode chegar aos 30. Em Jequié, o tempo segue firme, mas com possibilidade de pancadas isoladas à noite. As temperaturas variam entre 20 e 30 graus. No próximo bloco, os dados da Covid-19 em Vitória da Conquista e como evitar acidentes com crianças dentro de casa. A gente volta já. Neste período de quarentena, é sempre importante esclarecer algumas dúvidas. Então, fique atento. Estou com sintomas leves de gripe e febre. Devo procurar uma unidade de saúde imediatamente? Não. O ideal é que você permaneça em casa, em observação, por no mínimo 14 dias. E se os sintomas persistirem ou se agravarem, tendo febre alta, dificuldade de respirar, por exemplo, aí sim, você deve procurar atendimento médico imediatamente. E você pode tirar as suas dúvidas sobre a Covid-19. Basta ligar para o Telecoronavírus 155 e uma equipe estará de plantão 24 horas para te atender. Você não está sozinho. TV UESB com você na luta contra o coronavírus, porque a informação é necessária, mas é essencial que ela seja com responsabilidade.
O ESB Notícias está de volta e vamos conferir os dados da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. Você acompanha aí na sua tela os números atualizados. São 1.281 casos notificados, são 110 casos confirmados. Desses casos confirmados, 91 foram confirmados laboratorialmente e 19 foram confirmados por testes rápidos. São 874 casos descartados, 188 casos aguardando resultados, 109 estão aguardando coleta, de 99 já foi para 109, são 72 casos curados e 5 óbitos aqui em Vitória da Conquista. Vamos conferir agora a taxa de ocupação dos leitos. Bem, são 51 leitos de UTI e 34% deles estão ocupados. 64 leitos clínicos, 10,9% deles estão ocupados aqui em Vitória da Conquista. Vamos conferir a taxa de ocupação dos leitos em toda a Bahia? Não, vamos conferir a taxa de isolamento, né? 60% a 70% é o ideal, segundo os parâmetros da OMS. Porém, Vitória da Conquista já está com isolamento de 47,1%, que não é muito abaixo do ideal, mas já melhorou um pouco. Salvador está com 47,10%, desceu, né? Ilhéus, 53,50%, Itabuna, 53%, Itapetinga, 41,70% e Jequié, 48,30%. Agora a gente confere o mapa da Covid aqui em Vitória da Conquista. Os bairros que registraram casos, né? Senhoria Cairo, Iracema, Bela Vista, Cadija, Jurema, Cruzeiro, Jardim Valéria, Pedrinhas, Morada dos Pássaros, Cidade Maravilhosa, Sumaré. Teve também Guarani, Santa Cruz, São Vicente, Centro, Campinhos, Bairro Brasil, Patagônia, Recreio, Alto Marom, Urbicês, Boa Vista, Vila América, Bairro Candeias, Bairro Primavera, Lagoa das Flores, Santa Cecília, Cidade Modelo, Felícia e Ibirapuera. Então, esses foram os números da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista e também um parâmetro geral na Bahia. Diferente do período de férias escolares em que as crianças podem sair para brincar, o isolamento social trouxe um aumento do número de casos de acidentes domésticos com os pequenos. A repórter Joana Rocha conversou com um bombeiro militar e traz dicas para a segurança de meninos e meninas. Confira. Álcool e adulto, uma combinação ideal quando o assunto é combater o novo coronavírus. Álcool e criança. Você mãe, você pai, já parou para pensar no risco iminente que essa combinação pode causar ao pequenino sem a presença de um adulto? É necessária aí também a utilização do álcool em gel para as crianças, para a desinfecção, mas sempre acompanhada aí com o idoso, né? Existe o risco aí da criança estar ingerindo esse álcool, tá passando ele aí nas mucosas, né, óleos, né? Então é sempre bom ter o cuidado. O bombeiro militar também adverte pais e responsáveis quanto aos acidentes domésticos. Para evitar os riscos, é necessário ter bastante cuidado com as crianças dentro de casa. Cada cômodo merece uma atenção especial. Quer seja no quarto ou na sala ou qualquer outro ambiente, cuidado com as tomadas, né? A gente também recomenda aí não utilização de vários eletrodomésticos em uma mesma tomada, né? A questão dos benjamins, das gambiarras, o piso, né? Então, em algum momento ali que esteja sendo realizado, faxina, tem que ter cuidado ali porque o piso molhado pode proporcionar uma queda, né? Móveis, né? As quinas dos móveis, na medida do possível, que essas quinas estejam protegidas, né? E aí a gente parte também para a questão da cozinha, né? O grande problema da cozinha é a questão do fogão, né? Do fogão. Então, a gente tem ali questão de validade de registro, validade de mangueira, né? O acondicionamento correto ali do botijão, na medida do possível que ele esteja na área externa da residência, né? Aquela questão da panela de pressão, cuidado que a gente tem que ter ali também, para verificar se não está obstruído algum orifício ali. Tudo isso, além de proporcionar alguns riscos também para os adultos, mas principalmente para as crianças. De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia, entre janeiro e outubro do ano passado, a rede pública do estado registrou 966 internações de crianças até 14 anos
em decorrência de acidentes domésticos. Considerando o cenário nacional, a ONG Criança Segura coloca as queimaduras como segundo grupo em número de internações por acidentes, com 18,5% dos registros do DataSUS em 2018, perdendo apenas para as quedas, que correspondem a 46,1%. Todo cuidado ainda é pouco. Ficar em um espaço restrito deixa qualquer um irritado, principalmente as crianças. Com todo mundo dentro de casa, a supervisão dos pequenos é fundamental. Estamos disponíveis aí 24 horas, nosso serviço operacional é ininterrupto, né? Então, os 7 dias da semana estamos aí à disposição. Ligar para o número 193. As lives passaram a fazer parte da rotina de muitos profissionais durante a pandemia. Confira na reportagem de Cris Santana. Se a vida fosse fácil como a gente quer. Na rede social, os artistas aproveitam para mostrar talento e interagir com o público. Estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. O professor de Educação Física instrui os seus alunos à distância. Estou aqui passando uma dica para vocês. Estou usando 2 garrafas de iogurte, uma garrafa normal de água. Passando essa dica, como você fazer seu aquecimento para que vocês façam a sua musculação em casa, beleza? Eu vou estar sempre usando vasilhão de água, de refrigerante, entendeu? Para que vocês saibam como fazer seu aquecimento em casa. A maquiadora aproveita a internet para dar dicas aos seus seguidores que gostam de uma boa maquiagem. Os casos citados fazem parte de um fenômeno que ganhou força com a Covid-19. É que com a quarentena, muita gente teve de ficar em casa. Então, professores, empresários, empreendedores, artistas e tantos outros profissionais tiveram que descobrir uma nova forma de interagir com o público através das transmissões em vídeo. É a onda das lives. A live ajuda muito o artista pelo fato das interações das pessoas que estão assistindo ali ao vivo no momento. E é muito divertido. E é uma forma também de divulgar o nosso trabalho, de mostrar as nossas canções. O compartilhar é assim, ó, muito rápido. Você começa a fazer uma live aqui, né? Aí o amigo gosta e manda para outro que talvez te conheça, mas nunca te ouviu cantar. E aí gosta e vai mandando para outros que nunca te viram na vida, que gosta também, vai compartilhando, vai compartilhando, vai compartilhando. E aí automaticamente seu trabalho vai sendo divulgado. Ainda mais agora, que a gente não pode fazer show, né? Para não deixar as pessoas esquecerem da gente, tem que fazer uma live. E fazer vídeos, postar, aproveita bem as redes sociais, o Instagram. E, inclusive, outro dia eu fiz uma live no Instagram, coisa bem simples, pequenininha. E eu olhando os comentários, né, na live assim, ao vivo, e eu vendo as pessoas conversando entre elas, que não me conhecia, que o amigo que estava ali, que foi, compartilhou com ele, que ele veio, que gostou, e outros também vieram e mandaram para outros. Então isso é muito legal. Quando a live acabou, aí me mandaram mensagem no direct, poxa, eu gostei muito do seu trabalho, eu virei sua fã e tal. E isso é bom demais, isso deixa a gente lá em cima, dá um up na gente, né? Ainda mais agora. E passa a seguir a gente, então bora aproveitar, porque é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Mas tem uma classe de profissionais que tem aproveitado muito bem esta ferramenta, os jornalistas. E esta forma de interagir com o público em alta no momento significa uma evolução no jornalismo. Então, o jornalismo resgatou, neste momento, a sua importância social como provedor de conteúdo confiável e comprometido com a verdade. Mas uma coisa é certa, em tempos de confinamento, esta tem sido uma boa oportunidade para aprendizagem e entretenimento. Uma experiência marcante para quem realiza e para quem acompanha. E eu gostei muito e quero fazer novamente várias lives. E é com pesar que a gente finaliza essa edição, informando a morte de Ana Ariel da Mata Lula Costa. Ariel demonstrou força para viver. Ela estava na unidade de terapia intensiva do Hospital IBR, desde que sofreu um acidente de trânsito no mês de novembro do ano passado. Ariel tinha 21 anos e era estudante do curso de Psicologia da UESB. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia emitiu uma nota se solidarizando com familiares e amigos. Nós, da TV UESB e UESB FM, também lamentamos e prestamos a nossa solidariedade
a todos que tiveram a oportunidade de conviver com Ariel. O UESB Notícias volta amanhã. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.